Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade ao preparatório para o BFEP desse ano, vou resolver mais uma questão da BFEP 2025, nível B. Então, nesse vídeo eu vou resolver a questão B11, né? Sobre espelho côncavo. Então, já coloquei a questão aqui no meu caderninho. Então, vamos a ela. Ela fala assim, a odontologia é a área da saúde que se dedica a cuidar dos dentes e das estruturas associadas. Como em outras áreas, ela utiliza instrumentos cujo funcionamento se baseia na física. Um deles é o espelho bucal, aquele espelhinho do dentista, usado por todo dentista para observar as áreas de difícil visualização. Alguns são côncavos, para ver os detalhes bem pequenos. Digamos que um dentista use um espelho bucal de 50 graus, ou seja, 50 dioptrias, para ver um dente a 1 cm do espelho. Qual a ampliação linear transversal do dente promovida por esse espelho, considerando que o dente esteja no eixo principal do espelho? Então vamos lá. Bom, o assunto, obviamente, é espelho côncavo. Aí em outro vídeo eu estou só explicando a teoria. Nesse eu só vou aplicar a teoria para resolver a questão. Então o espelho côncavo funciona assim. Você tem o eixo principal, você tem o espelho. Deixa eu fazer assim, né? Aí como ele é côncavo, a gente coloca aqui a borda encurvadinha, né? Conforme a curvatura. Então esse lado aqui de trás é o lado opaco, tá bom? E, digamos, você tem aí você vai ter aqui uma distância focal, né? Como o espelho côncavo, o foco vai estar do lado refletor, né? Então aqui vai ser a distância focal, aí vai ser o foco, né? E essa distânciazinha é a distância focal, que a gente não sabe quanto que vale, né? A gente sabe que ele tem 50 graus, 50 dioptrias. Então a vergência do espelho, que é 1 sobre o foco, 1 sobre a distância focal, é esses 50 dioptrias. Tá bom? Para ver um dente a 1 centímetro do espelho. Então, sei lá, digamos que o dente esteja aqui. Então aqui é o objeto. Então a distância dele até o espelho é o P, né? Então o P vale 1 centímetro. A questão pergunta pelo aumento linear transversal. Então o aumento é o que a gente quer descobrir. Bom, então vamos lá. Bom, o aumento, como que a gente descobre o aumento? Isso é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é a mesma coisa que menos P' sobre P. Então a gente quer descobrir esse aumento, temos o P, então precisaremos do P', né? E a gente ainda não tem também o F, a chance focal, tá bom? Então, precisaremos achar o P' e precisaremos achar o F. Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de equação 1. Vou usar agora uma equação 2, que é a equação de conjugação de imagens. Que é aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Então, novamente, queremos o P', temos o P, mas não sabemos quem é o F. Para descobrir o F, usaremos a ideia da vergência ou convergência, que é o poder da lente em
convergir os raios para o foco, os raios paralelos para o foco. Então, essa vergência foi de 50 dioptrias. Então, daqui teremos o Fzinho, né? Então, para descobrir o Fzinho, esse F sobe e o 50 desce. Então, isso aqui vai fazer com que 1 sobre 50 dioptrias seja o Fzinho. Então, esse F é 1 sobre 50 metros. Está todo mundo no SI, então a unidade do Fzinho vai ser em metro. Ó, se multiplica aqui por 2, teremos 2 centésimos. 2 centésimos de metro é 2 centímetros. Então, moral da história, o Fzinho vale 2 centímetros. E deu positivo porque é uma lente convergente, né? Então, como esse P é 1 centímetro, né? Então, esse Fzinho aqui vale 2 e esse P aqui vale 1 centímetro, tá bom? Bom, com isso, eu consigo usar a equação 2 para encontrar o P'. Então, o próximo passo agora vai ser substituir o F e o P substituir o F e o P substituir o F e o P nessa equação 2 aí, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, próximo passo, substituir F igual a 2 centímetros e P igual a 1 centímetro em EC 2. Pronto. Então, agora é só substituir. Então, esse 1 sobre F vai se tornar 1 sobre 2 centímetros. Esse 1 sobre P vai se tornar 1 sobre 1 centímetro. E esse 1 sobre P' a gente repete. Então, a ideia é isolar o 1 sobre P' e depois obter o P', tá bom? Então, esse 1 sobre 100 que está somando vai para lá subtraindo. Então, daqui encontraremos o quê? Que de um lado ficará 1 sobre P' e do outro 1 sobre 2 menos esse 1 sobre 1 centímetro. Bom, MMC de 2 centímetros e 1 centímetro é 2 centímetros. 2 centímetros dividido para 2 centímetros vai dar 1. 2 centímetros dividido para 1 centímetro vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então, esse cara aqui está ficando menos 1 sobre 2 centímetros. Então, ó, o inverso de P' é o oposto do inverso de 2. Então, o P' vai ser menos 2 centímetros. Tá bom? Então, agora que eu já tenho o P', eu consigo calcular o aumento. Então, o próximo passo agora é calcular o aumento, né? Então, esse aumento, lembra, era o I sobre O, que é o menos P' sobre P. Então, no nosso caso aqui, vamos lembrar, o P' vale esse 2 negativo, que a gente acabou de calcular, e o P vale esse 1 centímetro aí, né? Então, e o P vale 1 centímetro. Então, são esses valores que a gente vai jogar aqui dentro agora. Então, esse P' será, ó, o menos da fórmula, o P' menos 2 centímetros e o P 1 centímetro. Então, centímetro, centímetro cancela, menos com menos vai dar mais 2, né? Então, o aumento é de 2. Ou seja, a imagem é 2 vezes maior. E como ele deu positivo, é uma imagem direita. Como o P' deu negativo, é uma imagem virtual. Tá bom? Então, se a gente fosse fazer o diagraminha, seria algo do tipo assim,
um raio de luz que vem aqui paralelo, ele vai ser refletido na direção do foco. E um raio de luz que incida no espelho na direção do foco, ele vai ser refletido paralelo. Esses raios aqui, os prolongamentos deles, é que se cruzarão aqui para trás do espelho. Tá bom? Não está muito bem desenhado, mas já dá para perceber que a imagem é ampliada, direita e virtual. Tá bom? Para ficar mais bem feito, né, como aqui é a título de aula, podemos usar aqui a simulação para conferir isso melhor. Então, a simulação aqui de espelho côncavo, vou ajustar o foco para a distância aqui 2, o objeto para a distância de 1, é difícil deixar certinho. Pronto. Então o foco está aqui no 2, o objeto está aqui no 1, a imagem está aqui no 2. Né? Olha a imagem aqui no 2. Né? O objeto tem 2 de altura, a imagem tem 1, 2, 3, 4. Né? Então esse DO é o nosso P, esse HO é o nosso O, esse DI é o nosso P' e esse HI é o nosso I. I sobre O deu 2. Então ficou bem organizadinho, né? E voltando lá à questão, a resposta é o item C, né? Um aumento de 2. Vamos só conferir o gabarito. Beleza. Então o gabarito aqui é item, gabarito, questão B, item C. Então, B11, item C. Então, até o próximo.